Criaturas assustadoras, animais antigos e descobertas de outro mundo. As cavernas abrigam todo tipo de coisa. Então, junte-se a nós para ver algumas das descobertas mais estranhas encontradas nesses locais escuros que vão te deixar chocado até o fundo da alma. Número 1. Pegadas na neve. Um grupo de caminhantes explorando o Monte Everest se deparou com algo totalmente inesperado. Uma pegada gigantesca medindo 30 centímetros de comprimento por 12 centímetros de largura. Um tamanho que nenhuma fauna local conseguiria explicar. Eles suspeitaram que pudesse ser do lendário Yeti. Semanas depois, um casal acampando nas redondezas relatou ter encontrado pegadas semelhantes, reforçando a crença dos caminhantes. Pouco tempo depois, surgiu um vídeo mostrando pinheiros enormes sendo arrancados por uma força desconhecida. Árvores puxadas diretamente da terra, o que exigiria uma força imensa. Esses relatos estariam todos conectados com a presença do Yeti nessas áreas remotas e isoladas. Pegadas em altitudes tão elevadas simplesmente não fazem sentido, tão acima da linha das árvores e congeladas. Número 2. Mamute congelado. Em uma descoberta surpreendente, um mamute lanoso vivo foi encontrado preservado em uma câmara de vidro, atraindo a atenção de todos no Instituto da Vida Antiga. Acredita-se que essa colossal criatura tenha caminhado pela Terra durante a última era do gelo, cerca de 300 mil anos atrás. Suas enormes presas estão cobertas de gelo e sua tromba peluda balança suavemente, criando uma cena surreal. O estado notável do mamute levanta fascinantes possibilidades sobre os processos naturais de preservação. Alguns cientistas acreditam que o permafrost tenha contribuído para manter esse gigante antigo vivo e intacto, oferecendo percepções do passado que jamais imaginávamos possíveis. Número 3. Encontro assustador. Um grupo de aventureiros vivenciou um encontro fantasmagórico inquietante enquanto explorava a caverna dos Sete Adormecidos. Um homem, atraído por ruídos estranhos, pegou uma pedra próxima e se inclinou para inspecionar a área atrás de uma parede. Para seu choque, uma figura fantasmagórica de rosto preto e sem traços apareceu, espiando antes de desaparecer rapidamente. Temendo por sua segurança, os exploradores decidiram deixar a caverna. Só nos resta torcer para que tenham ficado a salvo. Número 4. Lago dos Ossos. Conhecido como Lago dos Esqueletos, Rupkund é um cenário tão deslumbrante quanto assustador, situado nas alturas do Himalaia. Dentro e ao redor de suas águas rasas, centenas, se não milhares, de esqueletos humanos permanecem preservados. Muitos desses ossos apresentam sinais de trauma, mas o que realmente torna Rupkund inesquecível são as lesões encontradas em alguns restos mortais, sugerindo batalhas antigas. Análises de DNA revelaram que esses indivíduos vieram de origens genéticas distintas, incluindo grupos locais e outros com ascendência mediterrânea. Essa diversidade sugere que Rupkund era mais do que um lago remoto. Talvez tenha sido um ponto de encontro que atraía viajantes distantes. Número 5. Crânio enigmático. Durante uma exploração nas profundezas da mina Lucky Partner em San Diego, uma equipe de paleontologia descobriu um crânio extraordinário, diferente de qualquer criatura conhecida. O formato horizontal alongado e as presas imponentes o distinguiam de fósseis típicos encontrados na região. Sem semelhança com a fauna atual ou predadores antigos, o crânio sugere uma criatura de um passado remoto, ou talvez que tenha vivido sem ser descoberta nesse terreno isolado. Curiosamente, o crânio estava em uma seção selada da mina, sem outros ossos ou vestígios próximos, dificultando o entendimento completo de sua anatomia ou hábitos. Este achado isolado levou a equipe a considerar a possibilidade de uma espécie desconhecida. Número 6. Pobrezinho do filhote. Durante a busca por fósseis em uma caverna do lado ártico, caçadores de fósseis fizeram uma descoberta assombrosa: os restos perfeitamente preservados de um filhote de leão de 28 mil anos. À primeira vista, o pelo do filhote se camuflava com a cor do solo, tornando-o quase invisível. Ao examinarem cuidadosamente o local, os cientistas perceberam que estavam diante de uma criatura antiga, que provavelmente esperava pela mãe na caverna. O filhote estava tão bem preservado que seus bigodes permaneciam intactos, um testemunho notável das condições que o mantiveram seguro por milênios. É provável que o pequeno leãozinho tenha enfrentado grandes desafios antes de sua morte. Número 7. Pequenas cobras negras. Durante uma expedição de vida selvagem na floresta Daintree,
uma equipe se deparou com uma visão impressionante. Milhares de cobras entrelaçadas dentro de uma caverna estreita. Essa descoberta inesperada provavelmente indica que a caverna serve como um local vital de reprodução para essas criaturas. É incomum ver cobras vivendo em grupos tão grandes fora das temporadas de acasalamento ou de condições ambientais específicas. Ao ver esse registro, fica claro que essas cobras definitivamente não gostaram de ser perturbadas. Número 8. Entidade demoníaca. Explorar casas abandonadas pode levar a encontros inesperados. E um homem acabou encontrando algo verdadeiramente perturbador em uma casa isolada. Ele capturou em vídeo uma cena arrepiante. Uma estranha entidade demoníaca espiando por trás de uma parede. A criatura tinha um rosto rosado e grotesco, quase queimado, como se não tivesse pele. Essa aparência assustadora levou muitos a acreditar que se tratava de um demônio. No entanto, a entidade permanece sem identificação. Todos concordam que ela definitivamente não era deste mundo. Número 9. Demônio Negro. Na caverna Rungu, um antigo local de sepultamento contendo os restos mortais de pelo menos 28 indivíduos, um fotógrafo capturou uma figura demoníaca pairando na entrada. Seu rosto era completamente preto, com um único olho branco brilhante, e seu corpo sombrio parecia se mesclar perfeitamente com a escuridão da caverna. O olhar fixo e inabalável da figura, mesmo com a luz da câmera, foi profundamente inquietante. Sítios de sepultamento como a caverna Rungu eram considerados portais para o além, guardados por espíritos, e tal visão ressoava com antigas crenças sobre o sobrenatural. Número 10. Crânio de cristal. Encontramos o crânio de cristal. Lá está ele. Nas profundezas de uma caverna de 125 metros em Belize, um arqueólogo fez uma descoberta extraordinária. Um crânio aparentemente feito de cristal. Diferente de qualquer artefato encontrado antes, este crânio repousava no fundo de uma caverna perfeitamente redonda, considerada um local de sacrifício maia com mais de 1000 anos. O material e a habilidade na confecção da peça falam profundamente sobre as crenças espirituais dos antigos maias, deixando-nos imaginar quais rituais sofisticados e símbolos definiram essa civilização. Número 11. Marcas de bruxas. Coberto absolutamente por marcas de bruxas, no teto e em todas as paredes. O local servia para afastar todo tipo de mal. As cavernas de Creswell Crags abrigam arte rupestre notável que remonta a aproximadamente 13.000 anos, do período Paleolítico Superior. Nelas, pesquisadores descobriram gravuras com símbolos considerados medidas protetoras contra a feitiçaria. Entre as marcas estão padrões geométricos destinados a afastar espíritos malignos e forças malévolas. A existência dessas marcas revela as crenças dos primeiros humanos sobre o sobrenatural e a importância de rituais protetores em suas vidas. Pesquisas arqueológicas em andamento lançam luz sobre essas práticas culturais e seus temores em relação à feitiçaria. Número 12. Escultura gigante. Essa descoberta notável aguarda no Templo de Anticristo, onde um turista recentemente registrou imagens de uma escultura gigante que lembra um ciclope da mitologia grega. A figura de pedra tem um único olho maciço esculpido no centro da testa, atraindo um foco inquietante, como se estivesse observando quem ousa entrar. Posicionada no alto da parede, a cabeça tem o tamanho de um homem adulto e foi talhada com detalhes assombrosos. Artefatos como este são frequentemente considerados dotados de poder simbólico, talvez destinados a proteger locais sagrados ou afastar intrusos. Alguns especialistas acreditam que a figura do Ciclope pode representar um guardião sobrenatural encarregado de proteger segredos ocultos da caverna. Número 13. Ferramentas de caça antigas. No laboratório do governo de Yukon, pesquisadores descobriram uma coleção incrível de ferramentas de caça antigas, datadas de uma era anterior a Cristo. Esses artefatos, incluindo pontas de lança variadas, revelam detalhes sobre as habilidades de sobrevivência dos primeiros humanos que vagavam pelas paisagens congeladas do Yukon pré-histórico. Cada ferramenta mostra sinais de uso intenso e foi cuidadosamente confeccionada para a caça de grandes animais. O mais interessante é a origem dos materiais utilizados. Alguns vieram de regiões distantes, indicando que essas comunidades primitivas talvez praticassem viagens de longa distância ou comércio. Número 14. Olhos brilhantes. Explorando uma cadeia montanhosa no México, um casal encontrou uma caverna selada por um enorme portão de ferro. Ao se aproximar, o homem avistou algo inquietante.
Dois olhos brilhantes surgiram da escuridão, acompanhados de sons perturbadores vindos do interior. As imagens capturaram os olhos, que pareciam pertencer a um ser humano de pé. Instintivamente, o medo tomou conta do casal, que fugiu apressadamente, convencido de ter encontrado um cave crawler, ou talvez um metamorfomorfo conhecido como skinwalker. Número 15. Filhote de Sasquatch. Um explorador de cavernas no México fez uma descoberta chocante. Um filhote de Sasquatch deitado imóvel no chão. O corpo, completamente coberto de pelos escuros, estava com os membros abertos e voltado para baixo, dificultando a visualização de seus traços. Entre suas características impressionantes estavam garras anormalmente longas, provavelmente usadas para escalar ou cavar. A criatura não se moveu nem reagiu à presença do explorador. Talvez estivesse inconsciente. A descoberta sugere que esses seres esquivos possam ter uma população reprodutiva na região. Número 16. Criatura estranha encontrada. Um homem e dois companheiros aventuraram-se profundamente em uma caverna antiga nas montanhas e ficaram paralisados de medo ao encontrar uma criatura estranha coberta de pelos negros. Ela permanecia imóvel, com pequenas mãos estendidas para frente e um rosto sem traços visíveis, o que lhe dava uma aparência sombria, quase fantasmagórica. Em determinado momento, um dos homens lançou areia na direção da criatura, que não reagiu. Quando um deles estendeu a mão cautelosamente e depois a recolheu, a criatura continuou imóvel, como se estivesse em transe. Este encontro incomum, marcado pelo imobilismo da criatura e por seus movimentos sutis, deixou os homens com a sensação de terem presenciado algo inexplicável. Número 17. Aranha gigante. Essa visão impressionante foi registrada do lado de fora da caverna de Veriovkina, onde uma aranha gigante foi filmada por uma câmera instalada por pesquisadores. Esta criatura surpreendente, considerada um possível criptídeo, possui uma envergadura de até 1,5 metros e é coberta por pelos escuros que lhe conferem uma aparência de outro mundo. As imagens mostram a aranha se movendo com incrível velocidade pelo terreno rochoso da caverna, sugerindo adaptações únicas para a vida na escuridão. Essa agilidade provavelmente desempenha um papel crucial em suas táticas de caça ou na fuga de ameaças, evidenciando sua especialização evolutiva. A velocidade de seus movimentos poderia ser comparada à de aranhas conhecidas como aranhas-lobo, famosas por sua rapidez. Número 18. Aranhas assustadoras. Um grupo de amigos, durante uma aventura, acabou encontrando algo inesperado enquanto grava um vídeo para o TikTok em uma caverna em Abino. Ao explorarem a pequena caverna, um dos amigos que filmava as paredes, de repente notou um aglomerado de aranhas perigosamente próximo de sua cabeça. Em pânico, ele saiu correndo da caverna, deixando seus amigos em estado de choque. Embora aranhas normalmente evitem grandes aglomerações, condições únicas nas cavernas podem levá-las a formar colônias, permitindo que coexistam e caçam em grupo. Esse comportamento incomum é raro e geralmente ocorre em cavernas escuras e remotas. Exatamente o tipo de local onde esses amigos acabaram entrando sem querer. Número 19. Mistério aterrorizante. Um homem presenciou um evento estranho em uma área fria e congelada, onde tudo estava coberto de gelo. No meio do gelo havia um buraco onde ele havia derretido. O que surpreendeu o homem foi um misterioso brilho vermelho na água que parecia mudar de tamanho, aumentava e diminuía. Depois desaparecia e reaparecia novamente. Algumas pessoas pensaram que poderia ser fogo, mas fogo sob a superfície congelada parecia impossível. Era um fenômeno inexplicável, ou talvez uma entidade desconhecida tentando se libertar da armadilha de gelo. O fato de ter desaparecido diante de seus olhos deixou uma sensação muito estranha. Ver algo assim em uma área tão silenciosa e coberta de neve foi realmente assustador. Número 20. Rastreador de caverna. A caverna Dostin tem fama de ser um local misterioso, onde exploradores antigos desapareceram. Agora, alguns acreditam ter descoberto o motivo. Recentemente, uma câmera de visão noturna capturou uma figura misteriosa escalando as paredes da caverna. As imagens não revelaram toda a forma da criatura, mas o que se pôde ver foi perturbador. Uma silhueta humanoide com braços e pernas anormalmente longos, puxando-se pelas rochas com uma facilidade quase sobrenatural. As pessoas chamam isso de rastreador de caverna. Uma criatura adaptada à vida em completa escuridão. Mas será que era uma criatura desconhecida das cavernas? Ou havia algo mais em jogo?
tentando tornar sua presença conhecida? O mistério permanece sem solução. Número 21. Figura brilhante e misteriosa. Neste registro de uma caverna subterrânea próxima ao deserto do Saara, testemunhas se depararam com uma visão estranha. Uma figura que parecia completamente humana, sentada imóvel e emitindo um brilho branco constante. Sua forma e postura eram inegavelmente humanas, mas a luz que emanava dela criava uma atmosfera quase sobrenatural nas paredes da caverna. Homens se reuniram para gravar essa visão inquietante com seus celulares, enquanto a figura permanecia imóvel, brilhando intensamente. O mais impressionante era a ausência de qualquer fonte visível de luz. Não havia dispositivos ou equipamentos próximos, e o brilho parecia emanar de dentro da própria figura. Número 22. Forma de vida incomum. Nas profundezas de túneis de esgoto, um trabalhador de manutenção se deparou com uma visão perturbadora. Diante dele estava uma massa contorcida, de cor marrom avermelhada e aparência delgada, densamente agrupada como um tapete vivo. Os corpos segmentados criavam uma textura semelhante a um bloco pulsante que parecia respirar e reagir à presença do trabalhador. À medida que ele observava, a massa encolhia e ondulava, dando a impressão de que estava viva. Essa criatura desafiava qualquer explicação, e quem a encontrou acreditava que ela prosperava em ambientes úmidos. Seria uma espécie não descoberta ou algo de outro mundo? Conte-nos o que você acha. Número 23. Monstro do túnel. Durante uma inspeção rotineira nas profundezas de um esgoto, engenheiros de utilidades descobriram algo verdadeiramente bizarro. Uma criatura branca e fantasmagórica foi vista fugindo rapidamente, visível apenas por um instante. A câmera captou apenas um reflexo fugaz, enquanto a criatura se movia com rapidez, revelando uma figura do tamanho de um humano, correndo em duas pernas com uma cabeça de formato estranho. Muitos disseram que sua aparência lembrava a de um skinwalker, seres metamorfos associados à escuridão e capazes de se transformar. Este encontro mostrou que a criatura havia se adaptado para evitar a detecção humana por muito tempo. Número 24. Ser de outro mundo. Explorando um bunker abandonado na Alemanha, um homem se deparou com uma criatura que parecia saída diretamente de um filme de terror. As imagens revelaram um ser peludo com olhos brilhantes que, a princípio, manteve distância e parecia ignorar a presença do homem. No entanto, quando o explorador movimentou sua lanterna, a criatura se aproximou, possivelmente atraída pelo feixe de luz. Agora, a internet está repleta de teorias. Alguns acreditam que se tratava de um jovem pé grande, mas os céticos duvidaram, alegando que as imagens pareciam encenadas e que provavelmente era uma farsa. Número 25. Demônio da mina. Nas profundezas de uma mina boliviana, um viajante solitário se deparou com uma visão assustadora, uma estátua demoníaca com traços parcialmente humanos. A grotesca figura possuía uma pele de aparência avermelhada e chifres proeminentes. Sua aparência remetia a um demônio, e para aumentar ainda mais o mistério, não muito longe dali, o viajante encontrou uma estátua de uma mulher. Mais tarde, mineiros locais explicaram que essas estátuas faziam parte de uma tradição única de adoração, em que acreditam que essas figuras oferecem proteção contra os perigos da mina. Um local de oração definitivamente arrepiante. Número 26. Encontro com o dragão. Os dragões, há muito considerados criaturas míticas, ganharam os holofotes quando um homem explorando uma caverna rochosa se deparou com algo extraordinário. Enormes ovos que haviam sido chocados. O tamanho e o estado das cascas mostravam que estavam ali há bastante tempo. Quando o homem ainda processava a descoberta, avistou um enorme dragão se aproximando. Embora as imagens não tenham capturado a criatura inteira, mostraram seu longo pescoço se estendendo, claramente curioso com a presença humana. A presença do dragão e de seus ovos sugere que ambientes isolados podem abrigar espécies adaptadas ao isolamento. Número 27. Caverna assombrada. Os dentes deste homem não eram os únicos dentes no chão desta caverna. Havia crânios e outros ossos humanos espalhados por todo o local. O que era este lugar? Arqueólogos ficaram estupefatos ao descobrir milhares de ossos nas profundezas da caverna Midnight Terror, no centro de Belize. Situada a cerca de 18 metros abaixo da superfície e com extensão aproximada de 800 metros, a caverna abriga restos humanos que remontam a mais de 3.000 anos.
Acredita-se que esses ossos estejam ligados a rituais de sacrifício realizados pelos antigos maias, que viam as cavernas como portais sagrados para o submundo. Para os maias, essas cavernas eram locais de transformação e renascimento, onde podiam se conectar com seus ancestrais. Número 28. Descoberta gigante. Em uma descoberta extraordinária na Sibéria, cientistas desenterraram uma carcaça de mamute lanoso com cerca de 10.000 anos, perfeitamente preservada no gelo. Ao examinarem os restos, os pesquisadores ficaram espantados ao ver sangue escorrendo da carcaça. Essa descoberta acontece em um momento em que o derretimento do permafrost, causado pelas mudanças climáticas, pode revelar mais vestígios antigos que nos ajudem a entender a vida pré-histórica. O DNA preservado do mamute ofereceu aos especialistas a chance de estudos genéticos, e agora investigam a possibilidade de usar engenharia genética para trazer os mamutes lanosos de volta à vida. Número 29. Cabeça do pé grande. Tenho todas as partes do corpo. Quando meu pai faleceu, isso me foi dado. Este homem tem causado polêmica com sua ousada alegação de possuir evidências do pé grande. Uma cabeça gigante congelada, pesando cerca de 55 quilogramas. A cabeça possui um rosto peludo, uma barba e dentes visíveis, apresentados em diferentes ângulos para mostrar seus detalhes impressionantes. Para destacar o tamanho, ele se posiciona ao lado da cabeça, deixando claro quão imensa é essa criatura lendária. Ele também compartilhou uma história incrível dos anos 1950, dizendo que seu pai teria abatido o pé grande. Essa revelação extraordinária poderia mudar tudo o que pensamos saber sobre essa criatura elusiva. Custou muito caro para minha família manter o pé grande congelado por tantos anos. Número 30. Alienígena assustador. Há uma teoria da conspiração que diz que governos estariam secretamente colaborando com seres extraterrestres. E essas imagens vazadas seriam a prova. Uma das imagens mostra uma figura de pele pálida, de forma humanoide, mas com traços que muitos descrevem como típicos de um alienígena cinza, deitado sobre o gelo como se estivesse preservado após uma queda. Em outra imagem, uma figura semelhante aparece presa com cabos ligados a equipamentos estranhos, que não se assemelham à tecnologia humana convencional. Esse aparato poderia ser tecnologia alienígena reversamente engenheirada. A cena do alienígena contido levou muitos a acreditar que ele estaria sendo forçado a compartilhar informações. Número 31. Mamute preservado. Este é realmente o dedo do pé de um mamute, subindo pela pata e entrando no antebraço inferior. Em 2010, uma descoberta surpreendente foi feita na Sibéria. Os restos mumificados de um mamute lanoso, congelado no tempo. Estima-se que este mamute tivesse cerca de 39.000 anos e possuía entre 6 e 8 anos no momento de sua morte, pesando cerca de 10 toneladas. Graças ao congelamento siberiano profundo, grande parte do pelo, da carne e até de alguns órgãos internos foram notavelmente preservados. Esse tipo de preservação é extremamente raro e proporciona aos cientistas uma janela única para a vida na Terra de milhares de anos atrás. Atualmente em exibição em Moscou, essa descoberta é reconhecida como o mamute mais bem preservado do mundo. Aqui está o dente da mandíbula inferior e o lábio inferior. Número 32. Membros incomuns. Imagens capturadas de um prédio próximo mostram uma cena assustadora em uma estrutura abandonada, onde uma criatura de membros longos foi flagrada se movendo, aparentemente sem perceber que estava sendo filmada. No terceiro andar, esse ser pálido e de aparência humanoide foi visto espiando a estrada antes de se esconder atrás de uma pilastra e desaparecer nas sombras. Conhecido por avistamentos estranhos, esse prédio já era tema de lendas locais. No entanto, foi a primeira vez que alguém conseguiu filmar a misteriosa entidade. Muitas pessoas acreditaram que poderia ser um skinwalker, criatura conhecida por se esconder em locais fora do alcance humano. Número 33. Descobertas assustadoras. Os esgotos escondem muitos segredos, e este vídeo talvez tenha revelado um dos mais estranhos. Ele mostra uma criatura de aparência alienígena se arrastando para fora de um cano, usando os cotovelos para se mover. Sua pele pálida e quase translúcida, combinada com mãos semelhantes a garras, lhe conferia um aspecto de predador. O rosto da criatura era uma mistura de características de criptídeo e extraterrestre. Seus movimentos furtivos e o uso dos cotovelos para rastejar sugeriam adaptações para espaços escuros e apertados,
talvez semelhantes às de criaturas que prosperam longe da luz solar. Se realmente habita os esgotos, essa criatura poderia indicar um ecossistema oculto em ambientes raramente explorados por humanos. Número 34. Descoberta dourada. Nas profundezas da caverna Sondung, no Vietnã, um pesquisador fez uma descoberta impressionante. Um objeto dourado escondido sob camadas de terra. Inicialmente, parecia uma chave antiga, embora seu design fosse diferente de qualquer coisa conhecida. Ao escavar cuidadosamente, ele encontrou um segundo artefato. Uma pequena figura de animal trabalhada com detalhes intrincados e inconfundivelmente inspirada na arte do Antigo Egito. A descoberta sugere possíveis conexões ou trocas desconhecidas entre civilizações distantes no passado. Alguns estudiosos acreditam que poderia ser um relicário de uma rota comercial ainda não identificada, mas seu propósito e origem exatos permanecem um mistério. Número 35. Vagalumes luminosos. Este vídeo capturou a visão de tirar o fôlego das cavernas de Waitomo, iluminadas por milhares de pequenos vagalumes. Dentro da escuridão da caverna, a única luz vem desses pequenos insetos que cobrem as paredes e o teto, criando um cenário que lembra um céu estrelado. Às vezes, gotas d'água caem do teto, captando a luz e tornando a vista ainda mais serena. É uma experiência que todos deveriam vivenciar pelo menos uma vez. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!